Seguinte, a ideia de lei dos senos e lei dos cossenos é para fazer conta só usando seno ou só usando cosseno, sem usar as três variações. Para fazer isso, eu preciso do seno de um ângulo, e esse seno desse ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Agora, em português, um pouco mais compreensível. Toda vez que eu tiver uma medida de um lado, por exemplo, esse segmento AC, ele mede um valor qualquer, B. Quanto maior for esse segmento aqui, maior vai ser o ângulo oposto a ele. É por isso que está Bzinho, que é a medida, sobre seno de B maiúsculo. Esse B maiúsculo aqui vai gerar o ângulo. Então, quanto for maior o segmento, maior é o ângulo oposto a ele. Por isso, usou a palavra proporcional. Por isso, essa palavra aqui, proporcional. Da mesma forma, eu tenho uma medida AB, que o artigo aqui está chamando de C minúsculo. Então, esse lado C, ele é menor que esse lado B. Então, eu posso deduzir que o ângulo aqui oposto a B é maior que o ângulo oposto a C. Então, toda vez que eu dividir uma medida pelo seno do seu ângulo oposto, vai dar sempre a mesma razão de semelhança. Ou seja, A sobre seno de A tem que ser igual a B sobre seno de B e tem que ser igual a C sobre seno de C. É sempre desse jeito. Divisão de uma medida, um lado do triângulo, pelo seu ângulo oposto. Oposto significa que não tem contato nenhum. Tá? Se for adjacente, tem contato. Se for oposto, não. E faz sentido, né? Porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, já tem esse sentido aí. Mas aqui ele está levando em consideração os três lados e os três ângulos do triângulo. Vai precisar disso tudo para fazer dever sobre isso? Não. Não tem necessidade. Então, vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, aqui. Ó. Aqui eu tenho uma medida de um lado B, especificamente. Quem é o ângulo oposto a B? 60 graus. Então, é B sobre seno de 60 igual segmento AB. Se não tem uma medida definida, vamos falar por segmento. É igual o segmento AB por seno de 45 e o segmento BC, ele é proporcional ao ângulo que sobrar. De onde que saiu o 75? 75, no caso, é a diferença entre a soma dos ângulos de um triângulo, que é 180 graus, sempre. Se eu somar os ângulos internos de um triângulo, resultado 180. 60 mais 45 são 105. 180 menos 105 dá 75. Então, como é que eu acho? Então, essa ficaria dessa forma aqui, a relação. Então, eu preferia trabalhar com números, mas vamos lá. Então, vai ficar, como é que ficaria pela lei dos senos? Bzinho sobre seno de 60, segmento AB sobre seno de 45 e BC sobre seno de 75. Cabe ressaltar que seno de 75 não tem na relação trigonométrica. Então, teria que utilizar soma ou subtração de arco, que pode ser um bom assunto para as próximas aulas envolvendo trigonometria. Mas, de resto, essa aqui seria a relação. Aí, no caso, teria que saber o valor de um dos lados para saber o outro. Não melhorou muito, não, mas tudo bem. Bom, mas, de novo, tem que saber, ainda assim, tem que saber essas três informações aqui. Ó. Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Tá? Ou o professor pode dar isso aqui, ó, uma tabela de razões trigonométricas. Essa tabelinha aqui, ó, que normalmente vai de 1 a 90. Exatamente aqui. Ó. Mas raramente o professor dá isso, né? Geralmente ele utiliza as três medidas principais, que é 30, 45 e 60. Mas só um lembrete rápido em relação a seno, cosseno e tangente, a maioria dos elementos vai ter, dos ângulos vai ter essas três informações. No caso do 90, não vai ter tangente.
Porque seno de 91 e cosseno é zero. Quem é tangente? É seno sobre cosseno. Só que 1 sobre 0 não tem divisão, vai ficar faltando. Então, de toda forma, esses são os três ângulos principais que vão aparecer. Lembrando, seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60, porque pelo simples fato de que eles são complementares. Eu sei, tem música, tem todo o resto, mas a questão é, quando dois ângulos são complementares, ou seja, a soma dá 90, o seno do primeiro ângulo é igual ao cosseno do segundo. Quem são complementares aqui? 30 com 60 dá 90. Então, seno de 30 é igual a cosseno de 60. E o contrário também é verdadeiro. O seno de 60 tem que ser igual ao cosseno de 30, por definição. E o 45, ele é complementar de si mesmo, porque 45 mais 45 são 90. Então, o seno e o cosseno dele vão ser iguais à raiz de 2 sobre 2. E a tangente é dividir seno sobre cosseno. Raiz de 3 sobre 3 para o primeiro, 1 para o segundo, raiz de 3 para o terceiro. Ou seja, na prática, a lei dos senos, do que a gente precisa? Normalmente, dois ângulos, porque na fórmula tem três ângulos possíveis, mas normalmente são dois, e um lado conhecido, e vai faltar um terceiro lado, um segundo lado, perdão. Então, quando é que eu uso lei dos senos e não lei dos cossenos? Na lei dos senos, repetindo, eu vou precisar de dois ângulos, preferencialmente dois conhecidos, dois ângulos conhecidos e um lado conhecido. Vai faltar um lado desconhecido, a gente arma aqui com a lei dos senos. Acaba. Lembrando sempre dessas três informações aqui. Esses três ângulos notáveis precisam estar na ponta da língua. Tá? E aqui, aplicações. Bom, se utiliza a lei dos senos nos triângulos acutângulos ou nos triângulos obtusângulos. Por quê? Porque o triângulo retângulo, que tem 90 graus, ele tem seno de 90 é igual a 1, lá na circunferência trigonométrica. Então, ele vai ser, digamos, menos útil nessa hora, porque se seno de 90 vale 1, então acaba que essa fórmula da lei dos senos ela fica menor, ou menos útil. Agora, nos outros ângulos, não. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, o principal objetivo aqui é descobrir medidas dos lados de um triângulo e ainda os seus ângulos. Só que, normalmente, o que a gente vê é dois ângulos em um lado para achar o segundo lado. Se eu precisar achar o segundo ângulo, eu vou precisar de duas medidas ou dois lados. E no triângulo retângulo, a gente utiliza um ângulo reto, que é esse ângulo aqui, só que a lei dos senos ela perde um pouco o propósito, porque no triângulo retângulo nós temos duas ferramentas. O teorema de Pitágoras, que relaciona o quadrado da hipotenusa com a soma dos quadrados dos catetos, já foi tema de outra aula aqui nossa. Então, se a minha preocupação são só medidas no triângulo retângulo, eu já tenho essa ferramenta do teorema de Pitágoras, e ainda assim, ainda tem definição de seno, cosseno e tangente, que eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa e ainda cateto oposto pelo adjacente. Então, quando o triângulo é retângulo, não é que a lei dos senos não possa ser utilizada, até pode. Só que essa ferramenta aqui ela é mais geral. Ela serve para praticamente qualquer tipo de triângulo, desde que eu tenha dois ângulos em um lado ou dois lados em um ângulo. Normalmente são dois ângulos em um lado conhecido para pegar uma medida desconhecida. Então, essa ferramenta aqui não tem uma restrição de para qual retângulo, qual tipo de triângulo se utiliza. A restrição seria justamente o triângulo retângulo. Não por ser inútil,
mas por já ter outras ferramentas de utilização, mais simples. Teorema de Pitágoras, se eu só tiver catetos e hipotenusa, e as próprias relações de seno, cosseno e tangente já nascem no triângulo retângulo. Então, já fica meio em desuso a questão da lei dos senos para esse tipo de triângulo, tá? Então, alguns comentários sobre exercícios. Depois eu vou comentar da lei dos cossenos e depois mais exercícios ainda. Vão ser um total de, talvez, 12 exercícios, mais ou menos. Bora para primeiro. A prefeitura da cidade vai construir sobre o rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A. Então, aqui no desenho, ó, já fez a distância de C para A, 200 metros. E na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Ou seja, mesma margem é no mesmo lugar. Margem do rio é a borda aqui do rio. Então, C e A estão na mesma região, na mesma margem do rio. E, usando o teodolito, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam, respectivamente, 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, aqui eu tenho 30 graus e 105 graus. E aqui eu vou ter a medida de A até B e aqui a medida de C até B, passando pelo rio. Então, ele quer saber a distância do ponto A até o ponto B. Ele quer esse segmento aqui. Eudes, e o segmento BC? Seria a hipotenusa, entre aspas, do triângulo, mas não vai ser utilizado. Então, eu vou ter só o segmento AC como lado conhecido. Eu vou ter o segmento AB como lado desconhecido, é o segmento que a questão quer saber. E eu tenho dois ângulos conhecidos. Então, se eu tiver dois ângulos conhecidos e um lado conhecido, aqui é a aplicação da lei dos senos. Como seria a armação? Segmento AB está oposto a quem? 30 graus. Então, é AB sobre seno de 30, teoricamente. E 200, aqui que está pegadinha. O 200 ele não está oposto nem a 105 e nem a 30. Ele está oposto a esse ângulo aqui, ó, que não está aparecendo. Aí vem a pergunta, como é que eu sei que ângulo é esse aqui que vai aparecer? Eu digo, tem questão de tem que somar ângulo. No caso, o primeiro ângulo mede 30. O segundo mede 105. 105 com 30 dá 135. Só que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Se eu diminuir 180 de 135, dá 145. Perdão, dá 45. Então, esse ângulo B, que está oposto a esse aqui, é 45 graus. Como é que ficaria a conta? 200 dividido por seno de 45 é igual a x sobre seno de 30. Lembrando que aqui só entram ângulos opostos. Tá? Então, aqui ficaria desse jeitinho aqui. Ó. Como é que ficaria pela lei dos senos? Do jeito que eu falei. Ó. Segmento AB sobre seno de 30 e segmento AC sobre seno desse ângulo aqui, que é ângulo B. Só que aí, primeira ideia, armação pela lei dos senos. Tá aqui. Para determinar o ângulo B, tem que diminuir os outros dois ângulos de 180. Como aqui a gente falou, 45. Perfeito. Então, substituindo aqui, eu tenho AB sobre seno de 30 e AC sobre seno de 45. Aqui ele complicou um pouco a conta, mas vamos lá. Eu já teria substituído direto, tá? O AB, ele vale... Cadê o segmento AB? O AB eu não sei e o AC vale 200, tá? Então, o AC vale 200 aqui, eu já colocaria, mas o texto está usando um pouco de álgebra. Então, vamos lá. Seno de 30 é meio.
Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu, na prática, já até cortaria esse 2 daqui com esse 2 daqui. Por quê? Porque ele está no segundo denominador e aqui também. Então, esse 2 com esse 2 já poderia cortar, mas aqui ele só multiplicou cruzado. E aí eu quero saber quem? Eu quero saber o valor de AB. Aí ficaria AB sobre 1 igual a AC sobre raiz de 2, do jeito que está aqui no final da linha. E aí temos um detalhe, não pode ficar raiz de 2 no denominador. Por quê? Porque raiz de 2 é um número irracional. Nas divisões em matemática, a gente só divide por número racional, normalmente. Então, é necessário racionalizar. O nome racionalizar significa tornar racional. Ou seja, eu tenho que multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, problema principal da lei dos senos em particular é que, como eu tenho ângulo no denominador, eventualmente pode aparecer radical no denominador. E aí nós temos mais ou menos 3 técnicas para racionalizar. A principal, apareceu raiz, é só multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo. Vai ficar AC raiz de 2, e embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Você pode multiplicar, vai dar raiz de 4, que é 2. E aí, só agora, no final, a questão substituiu. Já poderia ter substituído desde o início, tá? Então, vai ficar 200 raiz de 2 sobre 2, 100 raiz de 2. Metros, no caso. Então, aqui o problema é mais a ideia de armação e ter o cuidado com a racionalização. Bora para a segunda. 3 ilhas, A, B e C, aparecem no mapa numa escala de 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância entre as ilhas A e B é... Bom, ele quer a distância entre ilha A e ilha B. Então, ele quer o segmento AB. Entre a ilha B e a ilha C, eu tenho 12 centímetros. Aí você vai verificar, pô, mas na resposta tem quilômetro, tem que converter? Na verdade, não. Porque, na real, eu tenho 1 centímetro no mapa, dá 10.000 centímetros. Só que 10.000 centímetros é 1 quilômetro. Provando isso, 1 quilômetro tem 1.000 metros, então multiplicação por 1.000. E 1 metro tem 100 centímetros. Aí seria 1.000 vezes 100. Nesse caso, não. São 100.000 só. Então, ainda teria que fazer Então, 1 centímetro aqui não é 1 quilômetro, mas é 10.000 centímetros. 10.000 centímetros é 1/10 de 100.000 centímetros. Então, na prática, 1 centímetro no mapa é 0,1 quilômetro. Ou seja, é só multiplicar por 0,1 para achar a resposta final ali. Dito isso, sim, de vez em quando eles colocam isso para dar uma quebrada nas questões. Qual que é o ponto agora? Eu quero achar a distância entre as ilhas A e B. Então, esse lado aqui é o meu desconhecido, mas eu tenho a medida de A e C. Então, eu já sei que 12 centímetros vai estar dividido por seno de 30, porque 12 não encosta em 30. Então, é 12 sobre seno de 30. Beleza. Só que o segmento AB está oposto a quem? Ninguém. Por quê? Quem é o oposto ao segmento AB? É o ângulo C, que eu não tenho. Vai acontecer a mesma coisa que a primeira questão. Como é que eu vou achar o ângulo C? Eu vou somar os dois ângulos daqui, dá 135. E lembrando que dentro de um triângulo a soma é 180 graus. Então, vai sobrar 45 de novo. Então, como é que ficaria a armação? 12 sobre seno de 30 é igual a segmento AB dividido por seno de 45. Nesse caso aqui, provavelmente vai dar uma aproximação, porque eu não estou vendo raiz nenhuma. Primeira ideia, de novo, utilizar lei dos senos. De novo, se eu tenho 2 ângulos e um lado conhecido, lei dos senos é a aplicação principal. Principalmente porque não temos um triângulo retângulo. O ângulo aqui maior é 105 graus. Ele é um ângulo obtuso. Então, eu tenho um obtusângulo.
justificando a ideia de por que nos triângulos retângulos não se usa a questão do triângulo, lei dos senos para triângulo retângulo. Bom, vai ficar 12 sobre seno de 30 e AB sobre seno de C. Só que o C é 45 graus, como eu já deduzi. Eu tenho que diminuir o resto de 180. Mesma ideia, 12 sobre seno de 30 é AB sobre seno de 45. Aqui tem um erro que eu já vou falar. Então, vai ficar 12 vezes. Então, vai ficar 12 vezes seno de 45. Então, vai ficar 12 vezes... Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 12 vezes seno de 45 igual a B vezes seno de 30. Inclusive, até acho mais fácil, multiplicando cruzado primeiro. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 é meio. Esse 2 com esse 2 aqui já poderia até cortar direto. Eu não cortaria aqui, eu cortaria aqui na igualdade. Bem-vindo, João. Assunto de hoje, lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Já está aqui em gravação, depois eu vou mandar para vocês. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou cortar esse 2 com esse 2 daqui, tá? O denominador. Então, AB vai ser igual a 12 raiz de 2. Só que aqui a questão não está dando, não está em raiz de 2. Aí a questão deveria dar uma aproximação. Quem é raiz de 2 em aproximação mais direta? Ó? Sim. O que é o número irracional? Infinito sem padrão periódico. Seria ou 1,4 ou 1,41. Nesse caso aqui, as questões estão com uma casa decimal de resposta, então seria 1,4. Tá? Então, onde tem raiz de 2, é só fazer 1,4. Então, 1,4 vezes 12 dá 16,8. Isso, 16,8 centímetros. Só que 1 centímetro no mapa é igual a 10.000 centímetros. 10.000 centímetros, comparando com quilômetro, 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Então, 10.000 centímetros é 1/10 de quilômetro. Então, é só multiplicar isso aqui por 1/10, como eu expliquei no começo da questão. Então, daria 1,68 quilômetros, tá? Na prática. Aqui o artigo ele vai continuar explicando de casa em casa, mas não vai precisar fazer isso. 1,68 quilômetros não tem. Então, a gente tem que ir para mais próximo. 1,68 quilômetros, né, vai dar mais perto de 1,7, que é a letra E. E para fechar essa ideia básica de explicação da lei dos senos, lembrando que ainda vamos falar de lei dos cossenos, é o seguinte. Sabe-se que em torno do triângulo, a medida de cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto a esse lado. Usando essa informação, conclui-se que a medida do lado AB do triângulo representado abaixo é... Beleza, mesma coisa. Quando se usa a lei dos senos, então, primeiro, normalmente quando o triângulo não é retângulo. Por quê? Porque triângulo retângulo a gente tem teorema de Pitágoras, relações métricas e a própria definição de seno, cosseno e tangente, usando cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, o triângulo retângulo já tem ferramentas bastante, mais que o suficiente. Só que esse triângulo não é retângulo. Ele é um obtusângulo, porque o maior ângulo dele é maior que 90 graus. Se os três ângulos fossem menores que 90, seria o ângulo agudo. Qual é a característica? Eu preciso ter dois ângulos e um lado conhecido para achar um lado desconhecido. Qual que é o ponto aqui? Eu tenho um lado conhecido, que é o segmento BC, 12 metros. Eu tenho um lado desconhecido, que é a medida de AB. Não tenho. Não temos essa informação. E eu tenho dois ângulos conhecidos, 120 e 45. Qual é a ideia da lei do seno? Eu tenho a divisão entre um lado e o seno do ângulo oposto a ele é sempre o mesmo valor. Então, eu tenho que fazer 12
dividido por seno de 120. Já rola uma pegadinha aqui com quadrantes, já vou falar. Se bem que nem tanto. 12 dividido por seno de 120 e o segmento AB pelo seno de 45. Exatamente assim. Ó. Só que aí eu poderia multiplicar direto, vai ficar 12 vezes seno de 45, que é 12 raiz de 2 sobre 2, e AB vezes seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. Já comento sobre isso. Esse 2 eu vou cortar com esse 2 daqui, de baixo. Então, vai ficar AB raiz de 3 é igual a 12 raiz de 2. O raiz de 3 do AB tem que passar dividindo, e toda vez que tiver radical no denominador, a gente vai utilizar a racionalização. Sempre. Por quê? Porque as divisões são sempre feitas com números racionais e não com irracionais. Então, técnica básica de racionalização, multiplicar por raiz em cima e embaixo. E eu posso multiplicar, como esses radicais têm o mesmo índice, são todos raízes quadradas, eu posso multiplicar. 2 vezes 3 vai ficar raiz de 6. 3 vezes 3 vai ficar raiz de 9. Só que raiz de 9 dá 3. E vou dividir 12 por 3, dá para dividir, que é 4. Só que aqui tem um errinho, tá? Não é 4 raiz de 3, não. É 4 raiz de 6, aqui na questão. 4 raiz de 6, a letra E, novamente. Agora, o ponto aqui que eu queria comentar é a questão dos senos, né? Estava falando de lei dos senos aqui. Então, eu vou abrir um bloco de notas super rapidinho, porque vai entrar na gravação, da seguinte forma. Queria que ficasse um pouco maior. Seguinte, nós temos ângulos parelhos, tá? 30 graus, ele é parelho com 150. 45 graus. Mas por que eu sei que é parelho? Parelho são ângulos suplementares, tá? Toda vez que eu falar que o ângulo ele é parelho a outro, quer dizer que eles são suplementares, ou seja, a soma tem que dar 180. E no caso dos senos, é exatamente o mesmo valor. Então, no caso aqui, eu tenho ângulos parelhos, tá? Nesse primeiro caso aqui, não, aqui vai ficar, tem muita informação exposta aqui. Vou fazer uma coisa diferente. Fazer um documento em branco aqui. Pronto. Então, aqui a ideia, quando eu falar nessa matéria de ângulos parelhos, para seno e cosseno de ângulos dentro do triângulo, é a ideia de ângulo suplementar, tá? Ou seja, a soma dá 180 graus. Então, quem dá 180 graus? 30 graus e 150. Então, seno de 30 é igual ao seno de 150. Já estou sabendo. Então, seno de 30 é igual ao seno de 150. Outro que são parelhos é 45 e 135. Seno de 45 é exatamente igual ao seno de 135. Nessa matéria vai acontecer muito isso. E seno de 60, o parelho dele é quem é suplementar a ele. Para dar 180 é o 120. Ou seja, seno de 50 é meio, seno de 135 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Só que já aproveitando a emenda, eu vou falar de lei dos cossenos já, tem que falar também em relação aos cossenos. E aí temos que falar um pouco de ciclo trigonométrico, que eu já quero comentar aqui. Colocar uma imagem aqui para a gente. Não precisa ser tão grande assim, não precisa ser tão complexo assim, não. Aqui, ó, perfeito. Quando vocês talvez já tenham visto isso aqui com o mestre Cláudio, mas é o seguinte, a ideia na circunferência trigonométrica é que cada ponto aqui do meu arco
eu tenho um valor de seno e um valor de cosseno. Então, na trigonometria, o máximo que a gente vai alcançar de medida é 180 graus, somando os três ângulos. Então, quando eu faço essa adaptação, a redução da circunferência para a trigonometria, eu vou estar no mínimo com ângulo de 0 graus e no máximo estourando, somando os três 180. E os três ângulos conhecidos estão em que quadrante? No primeiro. 30, 45 e 60 estão aqui. E aí vocês vão lembrar o seguinte, que nessa linha aqui horizontal é como se fosse o eixo X. Essa linha vai ser o cosseno do meu ângulo. E no Y é o seno desse ângulo. O que isso quer dizer? Que quando eu tiver um ângulo aqui, no primeiro quadrante, ó, aqui seria X positivo e Y positivo. Quer dizer que todos os ângulos do 0 até o 90 graus vão ter seno positivo e cosseno positivo. Por isso que dá para fazer igual com o segundo quadrante, o sinal. Porque o seno, ó, olha o Y aqui, ó. Y significa seno do ângulo. Então, se no primeiro quadrante os senos são positivos, no segundo quadrante também. Por isso que os parelhos têm o mesmo valor e mesmo sinal. Só que isso não vai acontecer com o cosseno. Já adiantando. Por quê? Cosseno de 30 é igual a menos o cosseno de 150. Vão ter sinais opostos. E o contrário também é verdadeiro, tá? O cosseno de 45, ele é igual a menos o cosseno de 135. E o cosseno de 60 é menos o cosseno de 120. Claro que vocês podem escrever isso ao contrário, tá? Que eu vou colocar aqui entre parênteses no caso. Não, cara, não é isso não. Ou seja, eu posso dizer que o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. A forma como você vai escrever varia de acordo com a questão. Daqui eu também posso falar que o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45. E aqui eu posso falar que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Tá, mas agora, tá, você falou dos senos, agora por que os cossenos dão sinal diferente? Por conta do eixo X aqui, ó. No segundo quadrante eu tenho quem? Y positivo, que significa seno positivo, mas o X, ó, tá negativo. Aqui seria o ponto de começo do eixo cartesiano, né, que é a origem. Então, aqui o eixo X está à esquerda da origem, que seria X negativo. Se X é negativo, nessa região do segundo quadrante, os cossenos são negativos. Então, se eu tenho dois ângulos parelhos, cuja soma dá 180, eles vão ter o mesmo módulo, e nos senos o mesmo sinal, só que nos cossenos o sinal vai ser trocado. É por esse motivo que dá essa diferença de sinais. Então, o cosseno de 150 não é meio. Não é raiz de 3 sobre 2. É menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 135 não é raiz de 2 sobre 2. É menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 120 não é meio. É menos meio, tá? Então, isso aqui vai ser bem útil para quando a gente fala daqui a pouquinho da lei dos cossenos. Então, sobre a lei dos senos é esse comentário inicial. Daqui a pouco vamos ter mais exercícios, tá? Mas eu vou fechar esse link aqui e mandar o próximo para a gente falar mais claramente da lei dos cossenos. Só guardar o link, tá? Tá chegando aí para vocês. Então, até o próximo vídeo também.